Boa noite, gente. Boa noite, minha gente. Estamos em dupla hoje para falar de um único assunto. É verdade, né? Hoje Luciane nós Sartori. Nelson Sartori. Hoje nós vamos brincar com... Acentuação gráfica fazendo jogral. A gente já fez isso umas 3 vezes. Ela dá risada toda vez que a gente começa a fazer a parte do jogral. É péssimo. Mas vamos lá. Ih, gente, aqui é complicado. Tem que sair perfeitinho, do jeitinho dela. Né? Ela é toda perfeccionista. Eu sou mais traste, ela já é mais lady, né? Então é assim mesmo. Você é meio besta. Mas disso. olha só. Então, a gente vai falar sobre acentuação gráfica. Por quê? Né? Eu, particularmente, né? Se eu vou falar de mim, eu acho que é uma das coisas que traumatiza muito a criançada. Tá? Fala assim, mas não está falando só para criança. Fala assim, mas só que a nossa base é essa, né? A nossa base de língua portuguesa vem lá da nossa formação e o pessoal traz trauma com isso. Né? Parece que você vai ser assaltado na rua ali, alguém vai te apontar um revólver e vai obrigar você a dizer o que é adjunta adnominal e, além de tudo, declamar uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Né? Então, esse monte de palavrão, esse monte de coisa traumatiza as pessoas. Por quê? Porque não trazem para a realidade. Né? As pessoas muitas vezes não entendem a gramática como um aspecto da nossa vida. Gramática, vamos entender, é um nome feio. Gramática é a organização do que nós já sabemos, já usamos. Tá bom? Falou assim, eu gosto de dizer que a gramática é uma lista de palavras que foi se transformando, se depurando cada vez mais e foram criando algumas regrinhas específicas para que a gente tivesse um bom relacionamento de comunicação falada e principalmente escrita. Tá? Porque aí você tem uma série de regrinhas, esse tipo de coisa. Essas regras foram criadas, na verdade, para organizar. E o problema foi qual? Aquilo virou um trauma. A gramática é uma coisa feita de adulto para adulto. Não? Foi um adulto que organizou para se comunicar com outro adulto. E aí um dia a gente inventou que tem que ensinar isso daí para criança. Não? Olha o trauma. Falou assim, toda a estrutura gramatical ela é lógica por causa do emprego. Né? Falou assim, eu entendo porque eu uso, a Luciana entende porque ela usa. Quando nós conversamos, a gente aplica isso daí na nossa comunicação com qualquer pessoa. Então é muito mais simples você compreender o uso de algumas estruturas gramaticais quando ela é na prática. Agora veja o que aconteceu, o adulto cria e aí ele leva para a criança, que ainda não tem essa habilidade, essa estrutura, essa lógica. O resultado é qual? Essas crianças acabam sendo obrigadas, já que tem que aprender a ler e escrever, a decorar muitas regras. Né? Isso daí gera uma série de traumas. E um dos que a gente vê forte nesse sentido aí é a acentuação gráfica, porque é a maneira de você pronunciar, não é, pronunciar? Porque quando a gente fala em acentuação gráfica aqui, entendamos, né, que nós estamos voltando o conteúdo para a nossa finalidade, que é o de concurso público. Sim. E os acentos cobrados nos acentos públicos dentro de acentuação gráfica é o agudo e o circunflexo. E, de fato, eles servem, na verdade, para fazer uma diferença. Porque quando a gente estuda a acentuação gráfica, né, puxando aí o que o Nelson falou, a gente aprende como uma coisa normativa, com um monte de considerações a serem decoradas e sabidas na ponta da língua, sendo que se a gente entende para que serve, a gente já anda 50% do caminho e os outros 50% a gente faz por entendimento da funcionalidade, não é, daquilo. Então, é assim, você entendeu para que serve, depois sabe o conceito e verifica nos exemplos, já é o suficiente para você assimilar. Você não precisa decorar as regras que norteiam a acentuação gráfica para o uso do agudo e do circunflexo. E às vezes é interessante saber, né, por que isso daí nasceu, né? Afinal de contas, para quê? Então, né? para que serve? Por isso que eu falo. Que serve? Acento agudo e circunflexo servem para quê? Para marcar a sílaba tônica. É só para isso. Sim, mas pensa bem, olha, eu quero mandar uma cartinha para ela, ela quer mandar uma cartinha para mim. Se a gente não tiver um acordo combinado, algumas relações de comunicação, eu falo e ela não me entende, porque o texto escrito é diferente do falado. No falado eu tenho a impostação da voz. Sim. Eu tenho a imposição dessa tonicidade que não acontece na escrita, a não ser que eu crie para isso um sistema. Então, o que aconteceu? Certamente, o problema de comunicação escrita foi o que gerou o aspecto da acentuação gráfica, tanto que ela é gráfica, tá bom? Gráfica. É um acento gráfico, não é oral, ele é gráfico. Então, o que acontece? Falou assim, eu precisava me comunicar. E aí,
muitas vezes a palavra que eu escrevo, ela não necessariamente reproduz aquilo que eu falo. Então, na hora da leitura, fica confuso, atrapalha essa comunicação. Então, começou a surgir a necessidade de fazer o quê? Falou, vamos começar a marcar Uma representação. representar essas sílabas mais fortes, né, as chamadas sílabas tônicas, essas sílabas fortes, com um sinal, tá? Com um sinal, para que a gente saiba quando tem de pronunciar ou não. Então, o que acontece? Está resolvido. Então, vamos acentuar todas as palavras. Falou, mas desde quando isso daí é algo prático? Na verdade, desde quando é algo prático? Eu gosto de dizer o seguinte, que quem estava fazendo isso tudo naquela época, lá, que começou a ter essa estrutura, essa organização, era quem? Era um português, tá? Do período medieval, tá? Quando começou a comunicação escrita com mais eficiência, e ele precisava criar um padrão para que essa comunicação fosse mais clara. Quem era ele? Ele era homem e era nobre, tá bom? Então, na própria concepção dele, você acha que ele falou assim, eu quero criar muito trabalho para mim? Não, daí está fora do conceito da própria nobreza, tá? Então, a gente vai ver o quê? O que tem que ser prático, eu vou fazer o necessário. Então, vejam, concepção é qual? Se eu vou acentuar todas as palavras, qual é a primeira concepção? Eu tenho que conhecer todas as palavras, não é assim? Para acentuar todas, eu tenho que conhecer todas. Se eu conheço todas, eu não acentuo nenhuma. Então, nenhuma estrutura nem outra resolveria. Eu teria que acentuar aquilo que era necessário. Mas, numa concepção clara e lógica. Então, ele falou assim, bom, primeira coisa que esse homem vai fazer, eu vou ter de acentuar as palavras que têm essa necessidade. Eu tenho que saber quando se acentua. Então, ele começou a organizar as palavras. Lá vem as listas de palavras que eu falei para vocês. Esse cara pegou todas as palavras e começou a observar o seguinte, onde é que essas sílabas são tônicas? Né, que todo mundo sabe, tá? Ou é na última sílaba da palavra, na penúltima, na antepenúltima, tá? E aí, logicamente, que a gente dá nomezinho a isso, é fator de orgulho de todo mundo, né? Eu acho interessante. O pessoal tem orgulho de saber o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona, uma proparoxítona, né? Fala, coisa tremenda, fala assim, a última, penúltima, antepenúltima, aí tem mais uma, que é aquela sílabazinha única, né? A palavra formada por uma sílabazinha só e que é forte também, que é a monossílaba tônica. Então, vamos lá. Às vezes é forte, às vezes não. Sim, por isso que ela é monossílaba tônica. Ou átona. E ela pode ser átona, que é a fraquinha. A fraquinha deixa de lado, porque não importa, a gente quer só as fortinhas. Então, o que ele fez? Ele pegou, organizou e surgiram 4 listinhas, né? Quais? Que são as 4 formas tônicas que a palavra pode ter. Ou seja, ela pode ser uma monossílaba forte, tônica. Ela pode ser uma oxítona, que é a última sílaba tônica, a paroxítona e a proparoxítona. Muito bem, o que ele fez? Ele organizou essas listinhas e falou, bom, agora vamos olhar para elas, né? Vamos olhar. Então ele começou a olhar e falou assim, meu Deus do céu. Falou, tem muita palavra. Só que ele percebeu que havia listas que traziam um número de palavras bem menor que as outras. Né? Falou, nem todas são iguais, mas eu tenho 4, tenho um monte de palavras. Aí eu divido em 4 partes, todas vão ser iguaizinhas, sendo que o meu critério não foi por quantidade. Meu critério foi por tonicidade. Então, ele descobriu que havia umas que eu tinha pouquinho e outras que tinha um montão. Né? Qual era aquela que tinha em menor quantidade? Qual que era? A proparoxítona. E por quê? Porque ela é grandona. Né? Dá trabalho. Pensa nisso. Pensa. Falou, dá trabalho fazer uma palavra grande. Porque os arranjos são grandes, não é? Os arranjos são grandes. É diferente de fazer uma palavra pequenininha. Fazer uma palavra pequenininha é facinho, rapidinho, termina. Só que também esgota a minha possibilidade. Foi o que aconteceu com a monossílaba, por exemplo. A paroxítona, a proparoxítona, perdão, ela é a que tem menor quantidade, por quê? Porque ela tem que ter no mínimo 3 sílabas para que seja a última, penúltima, antepenúltima mais forte. Então, é uma palavra que tem 3 sílabas no mínimo, tá? Então, sempre são palavras grandes. Sempre são palavras grandes. Dão mais trabalho, então a gente faz isso em menor quantidade. Por outro lado, a monossílaba tônica, ela é tão pequenininha que a gente acaba o arranjo dela rapidinho. Então, ela também tem pouca quantidade. Então, o que acontece? Qual que é a primeira? A que tem menor quantidade? Proparoxítona, por causa do tamanho dela, tá? E da posição. Em segundo lugar, vem qual? A monossílaba tônica, tá? Que é pequenininha. Em terceiro lugar, já vemos que tem bastante. Que é qual? A paroxítona. Que tem bastante quantidade. Sim. Não, veja, é que tem maior quantidade, tá? Mas antes de chegar nessa que é o máximo, tem a oxítona. Então, eu tenho assim, ó, uma escalinha.
Eu tenho a proparoxítona que tem pouco. A monossílaba que tem pouco. A oxítona tem bastante. E a proparoxítona E a que tem paroxítona? a paroxítona tem um monte, né? A gente mistura na hora que fala aqui. E a paroxítona que tem um montão. Um monte. Então ele fala assim, nossa, quantas, né? Pensa agora como o homem lógico. Ele fala assim, o que eu vou fazer dentro dessa estrutura? Por onde eu vou começar? Eu começo por onde é mais fácil. O que é mais fácil? Né? É aquela que tem menor quantidade. Né? Você não começa sempre que é mais fácil. É inteligente começar pelo mais fácil. Por que é inteligente? Porque eu começo pelo mais fácil, eu realizo, depois eu pratico com o que é simples e vou podendo evoluir e crescer. A hora que chegar no difícil, eu já fiz um monte de coisinha fácil. Né? Se eu começo pelo difícil, o que acontece? Eu sofro, apanho, desisto no meio do caminho das difíceis e aí não faço nem difícil nem fácil. Tá? Então ele começa pela proparoxítona, ele olha assim e fala assim, ó, tem pouquinho mesmo, né? O que a gente faz com elas? Acentua todas. Olha que lindo. Tem pouco. Proparoxítona tem pouco. Então ele fala assim, ó, acentua todas. Pessoal, eu tinha 4 listas. Quando eu acentuei a proparoxítona, eu diminuí um pedacinho. Olha que moleza. Não foi assim? Fácil. Falou assim, 25% do meu problema está resolvido. Para onde eu vou agora pela lógica? Para a monossílaba. Só que aí eu só tinha uma questão. Eu tinha uma única coincidência entre elas. Eu gostei de fazer com a proparoxítona. Foi bem fácil. Por quê? Proparoxítona, eu acentuo todas e acabou o problema. Só que agora, quando eu olho para a monossílaba, ela também tem pouca quantidade, mas ela é muito diferente da proparoxítona. Primeiro, uma proparoxítona tem no mínimo 3 sílabas, enquanto a monossílaba tem 1. Por isso que chama de mono. Tá bom? Monossílaba. Fala, bom, seria bom se eu pudesse resolver o problema da monossílaba do mesmo jeito que eu resolvi da proparoxítona. Porém, eu não tenho uma semelhança para fazer isso daí, só o tamanho delas, a quantidade. Ele fala, mas e se... Pergunta aí, fala de aluno, né? E se eu tivesse mais coincidências dessa, né? Então, o que ele faz? Vamos olhar, ele começa a observar. E aí ele percebe uma coisa muito importante. Ele percebe que a maioria das palavras termina do mesmo jeito. Olha que descoberta fabulosa, né? A maioria das palavras termina do mesmo jeitinho. Termina como? A, E, I, O. O. Não? Você quer escrever? Você que sabe, você Não, que está não, explicando vamos agora. continuar tô falando, deixando depois você mostra. Que terminasse em A, E, O. Se você olhar e você pegar a maior parte das palavras, você vai ver que a maioria delas termina com A, com E ou com O. Sim, Tá? A maioria que são delas as desinências de pessoa, né? né? Que são as mais fortes, que são o quê? Sílabas completas, né? Aliás, desinência de gênero, eu falei. E elas nem são geralmente semivogais, são vogais, elas são fortes, né? Elas têm poder. Então elas que terminam a maior parte das palavras. Então o que ele viu? Ele falou, bom, isso significa que de todas aquelas que eu separei, proparoxítona, paroxítona, oxítona, monossílaba, a maioria delas termina em A e O. Então ele falou assim, bom, pensando nisso, o que eu posso fazer? Eu acentuei todas as proparoxítonas, está resolvido esse problema. Agora, eu posso, por causa de uma semelhança que eu encontrei entre todas, criar uma estrutura mais simples para acentuar as monossílabas. Proparoxítona eu acentuo todas, monossílabas eu acentuo quase todas. Como quase todas? Eu vou acentuar a maioria, ou seja, as que são terminadas em A e O. A e O. Seguidas ou não de S. Sim, né? Todas são seguidas ou não de S. Seguidas ou não de S. Então ele falou, pronto, olha só que legal. Como que está a minha regra até agora? Está molezinha, né? Proparoxítona, todas. E monossílaba, A e O. Concorda se a gente fosse parar ali, qual que é a regra de acentuação gráfica? A e O. Moleza, não precisa decorar, né? Não precisa dar nome de filho desse jeito. Você decora fácil. Falei, bom, muito bem. Resolvi metade. Agora é hora de ir pro terceiro caso, que é a oxítona. Só que aí a história já muda de novo. Muda porque a oxítona tem um montão. Tem um montão. Comparado com as outras, tem muito oxítona. Ele falou, quantidade não é mais fator. Então agora a única coisa que eu tenho é a terminação. É a terminação. Tá? Todas elas terminam em A e O. Falou assim, então o que eu tenho aqui dentro desse contexto?
Ele começa a observar de novo, ele fala assim, olha que interessante uma ideia. Eu tenho a EO terminada em todas, tá? Na maioria delas, fala assim, mas quando eu falo da monossílaba, por exemplo, ela é acentuada no finalzinho da palavra. E ele olha oxítono e fala assim, oxítono também é acentuada no finalzinho da palavra. E aí ele fala, a maioria da terminação delas é igualzinho, e agora eu tenho a monossílaba e a oxítona, que também são acentuadas no final. Então eu achei agora 2 fatores. Né? Falei, então agora eu posso aproximar a oxítona da monossílaba. Ele falou assim, qual a exceção? Eu tenho pouquinha monossílaba e tenho um montão de oxítona. Ele falou assim, eu podia somar uma característicazinha na oxítona, que era para poder diferenciar. O que ele falou assim? Vou procurar uma 4ª terminação. E ele sai procurando. Ele achou? Óbvio. Pessoal, se você tem as 3, né, as 3 formas como a maioria das palavras termina, você vai encontrar uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª. Então ele procurou a 4ª e achou o quê? Em, ou ens, né? Que seguido é o não de S. Então ele falou assim, o en tem bastante também, não é tanto quanto o EO, mas tem bastante. Ele falou assim, e se, olha o e se de novo, eu somasse a regra da monossílaba, que é a EO, o em, para poder acentuar a oxítona? Ficaria moleza, porque a minha regra agora virou a EO-em, não é assim? Então olha que legal, proparoxítonas todas. Monossílaba, eu acentuo as terminadas em AEO, e quando eu vou para as oxítonas, eu somo o em, fica AEO-em, já que eu tenho mais oxítonos que monossílaba. Veja, praticamente com a mesma regrinha AEO-AEO-em, eu acentuei monossílaba e oxítona. Poxa, olha que beleza. Falou, acabou, professor, acentuação gráfica é o em, não tem mais o que falar. Falou assim, e ele pensou assim, estava feliz da vida. E aí chegou a hora de enfrentar o pepino, né? Que era qual? A paroxítona. Por quê? Que é pra caramba. Se eu olhasse assim, tinha muito mais do que a soma de todas. Ele falou, e agora? O que eu faço? Eu preciso arrumar um jeito de acentuar as paroxítonas que eu preciso, mas de uma maneira inteligente. Por que de uma maneira inteligente? Porque o meu propósito não é sair acentuando todas, é sair acentuando aquilo que eu tenho uma visibilidade maior. Falou assim, se eu pegar para comparar com as outras, o que ele vai descobrir? Primeiro, que para o paroxítona tem mais do que todas. Termina em AEO, em a grande maioria termina em AEO. Paroxítona, tá? Paroxítona. Falei errado? Ela tem que me corrigir, porque quer dizer pro e pá, vem aquela besteira. Paroxítona tem um monte, tá? Falou assim, mas vejam, ela é a única que é acentuada na penúltima, ela tem mais do que todas, ela não se compara, não tem semelhança com nenhuma a não ser a terminação AEO-em. O resto é tudo diferente. Aí ele fica assim, paroxítona é diferente, paroxítona é diferente. Ele fala, pronto. Falou, se a diferença é a característica da paroxítona, o que eu vou fazer? Eu vou acentuar a paroxítona pela diferença. Como é que eu faço isso? Eu não estou acentuando o AEO-em, não é assim? Para monossílaba, para paroxítonas todas, não importa. Ele falou assim, já sei, eu vou pegar justamente o conceito de diferença das paroxítonas e vou acentuar justamente o contrário. Como assim? Todas as paroxítonas que terminarem em AEO-em, eu não acentuo. Eu acentuo todas as outras. Então, como é que fica a nossa regra? Né? Nossa regra é AEO-em, tá? Com ou sem S no final. O que nós temos? Proparoxítonas todas, monossílaba AEO, oxítona AEO-em, paroxítonas terminadas em AEO-em não são acentuadas. Então, o que eu acentuo? Todas as que não terminarem em AEO-em. E o que é legal nisso daí? Porque a regra é simples, não é? Professor, mas então por que não é assim que aparece nas gramáticas? Né? Por uma razão muito lógica. Criança vai à escola para aprender a colocar o acento, não é acentuação? Sim? Acentuar. Como é que você ensina uma criança a regra de acentuação a não acentuar? Agora, na regra de acentuação, veja que a palavra acentuação significa colocar acento. Não é assim? É que nem bife acebolado, né? O que é bife acebolado? É com cebola. O que é a acentuação? É com acento.
Se eu ensino a criança na regra de acentuação, ele não acentuar, isso dá nó na cuca dele. Então, o que o gramático fez para ser coerente? Ele pegou tudo que não é a, ou em e colocou. Colocou terminado em I, em U, em IS, US, ON, PS, L e assim vai. Tá? Ou seja, tudo aquilo que não for a, ou em é acentuado na paroxítona. Aí ele fala assim, tô feliz. Não? Quando ele fez isso, o que ele descobriu? Que ele já havia acentuado quase tudo. Quase tudo. Ele já tinha acentuado todas? Não. Por que ele não havia acentuado todas? Porque havia algumas palavrinhas que não se encaixavam nesses 4 modelos. Obviamente, né? Nós temos palavras vindas de várias origens diferentes. E aí ele percebeu que tinha sobrado um grupinho. E era um grupo diferente. Por que era diferente? Porque ao contrário do que a gente tem como lógica fonética, qual que é a nossa lógica fonética? É que eu produzo sons combinados, não é assim? Por exemplo, por que eu chamo vogal de vogal? Tá? Vogal é chamada de vogal porque eu pronuncio, né, com a voz. A, E, I, O, U. Pronto, isso daí é vogal. E consoante, por que é chamada de consoante? Consoante é chamada de consoante porque ela soma com a vogal, é com o som da vogal. Não é assim? Então, o que é natural? Eu tenho uma consoante com uma vogal. Tá? É isso. São raras as condições em que você vai ter duas consoantes com uma vogal, porque você está somando sons, uma consoante com 2 vogais, isso nunca acontece, porque cada sílaba só aceita uma vogal. Mas aí o que ele descobre? Ele descobre o seguinte, que em muitas sílabas, ao invés de você ter no finalzinho consoante com vogal, vogal com consoante, você tinha o quê? Vogal com vogal. Que são o quê? 2 expressões que são produzidas naturalmente. Então isso daí foge a esse conceito de conjunto, de encaixar uma na outra. Tá? Então o que é aquilo? Uma construção diferente. Você ter 2 vogais na mesma sílaba, que nós chamamos de ditongo, não é uma condição padrão. Tá bom? É o quê? Uma condição abaixo daquelas que são normais. Logo, é diferente. O que acontece quando ele observa aquelas que ficaram sobrando lá? Ele descobre que são palavrinhas que, na sua grande maioria, são terminadas por ditongo. Ele encontrou um grupo, não a maioria, mas ele encontrou o quê? Uma quantidade significativa naquelas que sobraram que tinha essa característica de serem o quê? Terminadas por ditongo e terem a sua tonicidade na penúltima. Ele falou, então já sei o que eu vou fazer. O quê? Eu vou jogar uma estrutura, então eu vou jogar uma estrutura que atraia mais uma quantidade significativa de palavras para minha regra. O que ele fez? Ele falou assim, bom, pro paroxítona, eu acentuo todas aquelas que não terminarem em a, e ou em, mais aquelas que terminarem em ditongo. E aí a gente tem uma estruturazinha bem simples, que é o quê? A base maior de praticamente toda a acentuação. Pro paroxítonas todas, monossílaba O, oxítona a, e ou em, paroxítona terminada em a, e ou em não, eu acentuo todas as outras, mais as que terminarem em ditongo. Né? Peguei ali uma grande maioria. Vamos dar uma olhadinha lá? A gente consegue? O que você está fazendo? Vamos ver o que ela está fazendo aqui. Ela já está construindo a parte dela. Né? Elaborando. Não, a gente vai exemplificar tudo o que o Nelson falou. É uma ilustração. Assim, ó. Então, vamos lá. Então, no final das contas, ele resumiu todas as condições de acento, certo? Aí, o que acontece? Como ele bem disse aqui, ó. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Então, se eu falo sílaba, e a sílaba tônica não é a última nem a penúltima, e sim a antepenúltima sílaba, eu tenho de acentuar, certo? Aí, veja só, elas, como o Nelson disse, né, a quantidade de proparoxítonas é a menor de todas as outras, então o que o gramático entendeu é o seguinte, que ele colocando o acento em todas as proparoxítonas, graficamente ele diria para o leitor, olha,
Essa aqui só pode ser proparoxítona, não existe outra possibilidade. E você concorda comigo que nessa linha de raciocínio, a gente tem, então, tanto o agudo quanto o circunflexo como acentos que servem para graficamente, não é, mostrar a sílaba tônica, fazendo, no final das contas, a diferença entre as palavras. A diferença entre oxítona, proparoxítona, paroxítona. Então, a gente está dizendo isso, gente, para a gente desconstruir essa ideia de que as normas são feitas aleatoriamente. E que se a gente entende, resumindo toda a história do Nelson, é o seguinte: se a gente entender que acento agudo e circunflexo servem para fazer a diferença entre as palavras, a gente entende, então, que eu não tenho que decorar um monte de regras e ainda saber os acentos diferenciais. A gente vai entender que toda vez que você usa um agudo e o agudo e o circunflexo, a gente está usando, na verdade, um acento que é para fazer a diferença. Inclusive, ambos servem para fazer a diferença entre as palavras e ambos fazem a diferença entre o som que é o aberto, que é o feminino, e o som que é fechado, que é o masculino. Por isso, avô tem o acento circunflexo e a avó, que é a mulherzinha, tem o acento agudo, certo? Então, começamos por aí. E aí, é o que eu falei. Partindo desse princípio da explicação dele, você entende todas as condições de acentuação. Porque aí, veja, proparoxítona a gente pôs acento em todas. A gente não, né? Aquele que criou essa normatização para facilitar o nosso entendimento do reconhecimento da palavra ao ler, sem a impostação da voz. Aí o que acontece? Você tem a palavra sílaba, que independentemente de ela terminar em A ou qualquer outra forma, ela vai ter acento. Percebe que eu procurei por quase todas em A aí, justamente para você observar que para proparoxítona não importa a terminação, ela leva acento. Agora, diminuiu a palavra, você já começa a pensar, ou ela é oxítona, ou ela é monossílaba, ou ela é paroxítona, certo? Que é a construção primeiro de acentuação gráfica que a gente aprende, porque a gente aprende pela regra geral. Regra geral tá aí, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Por uma questão de eu saber se é a última, penúltima ou antepenúltima sílaba que é a tônica. E aí o que acontece? Graficamente eu tenho que fazer essa diferença, então proparoxítona está resolvida. Ok. Aí a gente vai para essa palavra que você está vendo aí como exemplo de oxítona. E aí o Nelson falou, olha, então para a gente poder reconhecer oxítonas e monossílabas que estão lá, dentre as de maior sílaba e maior sílaba não, maior quantidade de sílabas, menor quantidade de palavras e maior quantidade de palavras. Então, veja, as proparoxítonas tinham a menor quantidade, todas foram acentuadas. Depois, na escala, vinham oxítonas e monossílabas, vamos resumir. E aí o que acontece? Se elas terminam em A, a gente põe acento. Então, eu tenho o sabiá, certo? Eu ponho acento no mas. E aí eu entendo que mas tem sentido. Para eu poder fazer a diferença com o mas, olha lá, que não tem sentido. Por que eu estou falando isso? Porque o acento da monossílaba, ele serve, além de distinguir a monossílaba das outras palavras, em especial, distingue aquelas, basicamente, que têm significação e as que não têm significação própria. Sim, porque meninas más tem sentido, são as meninas ruins. Agora, esse mas aqui, olha, eu estudei, mas não fui bem na prova. Tá vendo? Então, essa diferença só foi necessária nas terminações, como o Nelson disse, A e O, certo? A e O. Até aqui é A e O, exatamente como ele contou para vocês aí. Então, aqui todas têm acento e aqui a gente começou no A e O, seguido não de S, não é isso? Então, esse grupo que recebia acento na última sílaba, cada um por seu motivo, né? Então, para fazer a diferença entre as palavras, agora para fazer a diferença entre aquelas, no caso das monossílabas, que a gente chama tônicas, tá aqui, e átonas, cujo princípio, como eu acabei de falar, é para você fazer a diferença daquela que tem significação e aquela que não tem significação. Isso aí resolve muito na prática, tá? Resolve muito na prática. Porque, no final das contas, a base da diferença entre átonas e tônicas é esta que eu falei, a diferença da significação. Muito bem. Aí, o que acontece é o seguinte. Percebeu-se depois que havia aquelas que terminavam com duas vogais, certo? Pronunciadas ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de ditongo, não é isso? Então, o que aconteceu? Para a gente saber que elas são... que elas são tônicas na última sílaba, a gente pôs acento, então, na oxítona, pelo mesmo motivo, não é? E no caso do céu,
é para a gente continuar tendo também a diferença do som aberto para o som fechado, certo? Porque, por exemplo, se você diz seu, você não põe acento, porque o som é fechado, certo? Então, tá aí. Então, a gente continuou marcando, os gramáticos continuaram marcando a diferença, não é, entre oxítonas, monossílabas e as outras palavras, quando se colocou acento aí nas terminadas em AEO e agora também naquelas que terminam com as duas vogais pronunciadas ao mesmo tempo, que é o caso do ditom, como se fosse uma vogal só, certo? Tá. Aí, de novo, nos monossílabos, o princípio é esse aqui, diferenciar o som aberto do som fechado, certo? Bom, continuamos aí. Aí, o que acontece? Surge o grupo das paroxítonas, como que a gente faz a diferença? Então, é assim, ó. Se existem as oxítonas e monossílabas terminadas em AEO que levam acento, como que a gente vai diferenciar as paroxítonas, não é? Que terminam em A, certo? Porque essa aqui agora, ó, é sabia. É uma paroxítona que termina em A. Sabia, não é isso? Então, mas você tem o sabiá? Tem o sabiá. Vou repetir. Só que oxítonas e monossílabas já tinham sido acentuadas com essas terminações, porque elas ficariam diferentes de todas as outras, certo? Bom, muito bem. Aí as paroxítonas, então, que terminam em A, que a gente faz com elas? Vamos lá. Proparoxítonas, todas têm acento, já diferenciamos de todas as outras. Oxítonas e monossílabas, todas têm acento em AEO, porque existe o cruzamento delas, então a gente acentua e faz a diferença entre elas. E com as paroxítonas, então, o que sobrou para essas coitadas aqui? Não serem acentuadas. Então, é isso, certo? E o caso do ditongo? Bom, agora o caso de ditongo, como eu falo agora, é por causa do acordo, né? O acordo, ele reforçou essa diferenciação. Por quê? Enquanto estas mantiveram o acento no ditongo existente na última sílaba, né? Essa aqui passou a não ter. Olha, ideia, tá vendo? Então, quando você encontra o ditongo agora nas paroxítonas, né? Que levam, que tem a terminação aqui, ó, no A, elas não levam mais acento. Percebe que elas continuam sendo diferenciadas pela terminação, não é? Isso, pela ideia, é uma paroxítona, tem um ditongo de som aberto, só que ela tem um ditongo na sílaba tônica, volta a terminar em A, então elas não têm acento, certo? Beleza. É isso que vai acontecer, não é? Então, você volta para essa ideia aqui, você volta para essa ideia, certo? Então, é isso. Outra coisa importante de a gente saber. Se elas estiverem aqui, agora aqui, ó, na saúde e na saudade, se esses encontros vocálicos estiverem no meio da palavra, vamos lá, como é que a gente faz a diferença? Então, aqui, ó, você tem saudade, não é? Ó, saudade. Aqui, elas são pronunciadas de uma vez só. Então, você tem aqui o ditongo, certo? Estou continuando com a história do ditongo. Tudo bem? Então, ó, elas têm o ditongo, certo? A palavra saudade tem o ditongo, mas ele não precisa levar acento aí. Por quê? Porque é uma paroxítona, certo? Saudade é uma paroxítona que tem um ditongo. E pra gente isso é muito comum, ó, saudade. Agora, acontece que em algumas palavras, esse encontro vocálico AU tem outra pronúncia, que é a pronúncia da saúde. Então, veja que a diferença que aconteceu aqui é que esse U é forte. Sabe o que acontece, gente? Contando o segredo é o seguinte, o I e o U, eles são, na maioria das vezes, semivogais, certo? Eles são semivogais. Então, quando eles são pronunciados junto de uma vogal, como aconteceu aqui, ó, eles se tornam, então, realmente as semivogais, porque eles têm o som mais fraco. Então, pronunciados junto da outra vogal, eles se tornam as semivogais, têm o som mais fraco e viram ditongo. Só que aqui em saúde, por exemplo, ainda que tenha essa mesma formação, o que vai acontecer? Ó, esse U é fortão, não é? Então, ele não é pronunciado junto da vogal, ele é pronunciado separado da outra vogal, para que ele seja forte. Então, o que a gramática faz? Quando você tiver um hiato com I e U
sendo eles a segunda vogal, certo? Deste hiato na sílaba tônica levam acento. Então, a regra parece uma coisa absurda de difícil. E ela não é difícil se você entende que a questão é essa. É você perceber que o I e o U, somente eles, eles formam, não é? A sílaba tônica, porque nestes casos eles serão vogais. Então, a gente usa esse acento nos hiatos, não é? Com I e U como segundas vogais seguidas ou não de S, porque o S não faz a diferença sonora. Então, o que, que vai acontecer? Os hiatos com essas características receberão acento para ficarem diferentes dos ditongos, certo? Porque aí o I e o U voltam a ser vogais. Mas veja que é somente na sílaba tônica para manter o padrão da linguagem, que vai receber o acento agudo e o acento circunflexo somente quando estiverem as sílabas tônicas, certo? É isso. Tudo bem? Beleza? Ah, e outra coisa importante que eu quero mostrar aqui do ditom, que eu ia pôr mais um exemplo, eu acabei não colocando para a gente fechar aqui. Se eu escrevo aqui frequência, certo? Ó, frequência, né? O que acontece? A gente põe acento aqui porque a gente tem, de novo, uma paroxítona, só que ela não é terminada em A. Eu estou fazendo essa diferença aí porque a gente veio construindo essa ideia do AEO, né? Ele veio construindo a base do AEO, que se soma com o EM depois, como a gente vai ilustrar daqui a pouquinho. E aí o que acontece é o seguinte, por que que essa palavra frequência tem acento? Para muita gente fica essa dúvida. Por que a palavra frequência tem acento, Lu, se termina em A? E a gente acabou de ver que ideia, por exemplo, que tem o ditongo na sílaba tônica não leva mais acento. Porque terminou em A, fez a diferença com a oxítona e a monossílaba e ainda fez jus à norma básica, que paroxítonas terminadas em A e O não levam acento, certo? Mas frequência tem acento. Por quê? Porque aqui você não tem uma paroxítona que termina em A, você tem uma paroxítona que termina em ditongo. E aí as paroxítonas terminadas em ditongo levam acento. Por quê, gente? Porque tirando todas as que terminam em A, E, O e o EM, não é? Todas as outras receberão acento, inclusive as que terminam em ditongo. Por quê? Porque não termina em A, E, O, EM. É isso. Então, é só a gente fazer essa base, só não pode confundir e achar que frequência também termina em A, porque não termina. É fácil, termina em ditongo. É fácil, você separar a sílaba, vai ficar frequência. Olha que bonitinho, frequência. Então, é assim mesmo que eu explico. Termina em ditongo, né? Então, você não pode pensar que termina em A, não vai fazer essa confusão, certo? É isso. Ó, agora o Nelson fez um resumão para vocês aí. Deixa eu falar. Dá. Simples. É aquilo que eu tinha falado para vocês, só que agora de forma visual. Tá bom? Então, olha só aqui, ó. Só para você ter uma ideia bonitinha. Com a caneta vai ser melhor. É, eu tô fazendo com o mouse aqui, porque eu tô longe, né não? Falou, mas aqui o que você vai ter? Olha só. Eu não quero que você saia do vídeo. Não vou sair. Né? Aqui, ó. Só fazer uma setinha para você. Primeira regra que nós temos, que eu mostrei a vocês, tá aqui, ó. Tá? Que é das proparoxítonas, todas. Depois, monossílaba tônica. Terminadas em AEO. Eu mostro, vai. Isso. Que dificuldade, tá me deixando nervosa. Ela não gostou da minha flechinha. Não. Tá bom, olha lá, vai lá. Terceira, as oxítonas terminadas em AEO, você vê ali que eu fiz. Que é a terceira etapa para poder fazer a diferença com as paroxítonas. E no final, a quarta estrutura que nós temos o quê? As paroxítonas terminadas em AEO, ó, você pode ver aqui, né, a vontade de mostrar o dedo ali, né? Em AEO, não, mas se terminarem em ditongo, sim. Tá? Então, nós pegamos ali o quê? Uma gama bastante grande das palavras que precisavam ser acentuadas. Na verdade, a maioria delas dentro dessa estrutura. E algo que é muito significativo, que deve se prestar muita atenção, é na maneira como essa quarta regra aparece, porque ela é determinante, além de tudo, para justificar muitas coisas que vocês vão ver dentro da própria reforma ortográfica. Que significa o quê? Vejam, a lógica é uma estrutura de organização. A regra, muitas vezes, ela é uma tradução. O que muitas vezes a regra é, em alguns casos como esse, a gente vai ver? Ela é a tradução da lógica para a estrutura escrita, que muitas vezes é voltada
para um lado positivo, como, por exemplo, você ter o visual. Você tem que ver tudo, que nem quando eu digo que você não acentua as paroxítonas terminadas em EM, tá bom, em qual você acentua essa? É a pergunta que a criança vai lhe fazer, né? Então você tem que mostrar, ó, nessa, Aí veja. faz todo mundo querer ficar decorando aquilo, nunca, não decora nada. Quando decora, confunde. Musiquinha. Mas vejam, por quê? Chato. Eu acho Mas é chato. porque quando a gente tenta colocar para a criança uma coisa que tem lógica, só que para um ser que ainda não tem lógica, né? Que não tem lógica. E que, com o tempo, Mas abandona vamos essa combinar, concepção. gente. Se falasse assim, olha, gente, qual é o som dessa palavra? Para criança, ó, qual é o som dessa palavra? Esta. Qual é mais forte? Esta. É só chamar. Vocês aprenderam assim? Vamos lá que eu vou contar. Se eu quero achar a sílaba tônica, não é para eu saber se é oxítona, paroxítona, proparoxítona, o primeiro passo é chamar a palavra, né? Vocês sabem que eu sempre ensinei as pessoas a chamarem assim, ó, chama a palavrinha. Aí a pessoa chama, né? Esta. Aí um dia eu dei a palavra hoje, o pessoal chamava, vamos chamar a palavra hoje para saber qual é a sílaba tônica dela, né? Aí o rapaz fez assim, hoje! Eu falei, bom, hoje é dele, ele chama como ele quer, né? O povo deu risada, eu falei, mas como que eu resolvo isso? Porque não pode ser assim pro critério pessoal. Então, eu inventei um negócio que significa você colocar um O, é sério, não é brincadeira. Você coloca um O, olha o balãozinho, esse balãozinho, assim, para quem está assistindo aula minha, para quem já assistiu, sabe que esse balãozinho representa o que vocês estão pensando. Então, todo tipo de raciocínio que é para a pessoa fazer, eu ponho no balãozinho, porque é ó você pensando. Porque nesse balãozinho cabe tudo que a gente quiser. Coisa que a gente inventa, mnemônico, como é que você vai raciocinar para achar aquele caminho. Aí eu ponho tudo nos balãozinhos que fica um combinado nosso, né? De como que você faz aquele raciocínio. Então, para achar a sílaba tônica, eu falo, pessoal, bota um O na frente, que não tem nada a ver com gramática, não é artigo, não é pronome, não é nada, é um O para musicar a palavra, porque daí você vai perceber qual é a sílaba forte. Faz ritmo, quer ver? A gente chama, ó, hoje. Tá vendo? Agora, qual é a sílaba que ficou mais tempo sendo pronunciada? O O. Por isso que o O da palavra hoje, né, é a sílaba tônica, é a sílaba forte. Percebeu? Aí eu adoro colocar essa palavra aqui. Eu falo, pessoal, fala pra mim qual é a sílaba tônica. A maioria vai dizer que é o lã. Sempre, não passa uma. A maioria me diz que é o lã, outros dizem que é o cia, né? A palavra polêmica. Ah, inclusive você encontra caminhão de melancia vendendo esse tipo de melancia aí. Melancias. Então, mas a pessoa não pensa nisso, ela só pensa no lã, né? Que tem o N, que é o som Nasal. nasal, que não tem nada a ver com sílaba tônica. E a maioria tem a tendência de falar que o lã é sílaba tônica, mas aí eu falo, põe esse ozinho mágico aí na frente e chama a palavra. Aí a pessoa bota o ozinho, faz, ô melancia, pronto, e os problemas todos acabaram. Ninguém vai mais falar melancia nessa vida ou achar que o lã é sílaba tônica. Veja, ou melancia é o si que tem o som estendido. Você faz, inclusive, a diferença entre o hiato e o ditongo nessa hora. Então, melancia, por exemplo, é uma paroxítona que termina em A. Ah lá, não leva acento. Tá vendo? Então, é isso. É assim que a gente acha a sílaba tônica. E aí, se você mostra isso para a criatura, para a criança, que era o meu objetivo aqui, né? E eu faço isso com eles, eu ensinei meus filhos assim, tá? Até hoje, você perguntar qual a sílaba tônica da palavra, eles acertam, coisa linda. Aí, se você puser o O aqui na frente e falar para a criança, tá vendo essa frase, esta cadeira está quebrada? Você tem que pôr a palavra na frase. Ela leu esta cadeira, qual é o som forte? Aí, qual é a sílaba forte? E ela for chamar, ela vai fazer o esta, e ela vai ver que é o S. Pronto, aí. Já estou ensinando vocês e a criança junto, né? Aí eu já entendi que essa palavra tem essa sílaba tônica. Muito bem. E se eu digo assim, esta cadeira está quebrada? Tá. A criança está lendo essa palavra assim, não tá? Olha lá. Aí eu pergunto para ela, qual é a sílaba tônica dessa palavra? Ela vai falar, o está, e ela vai ver que a sílaba tônica é essa. Aí você fala, tá vendo como é que a gente faz a diferença? Quando o azinho tiver na última sílaba, leva acento, certo? Na sílaba tônica. Quando o a tiver na última sílaba, que não é a tônica, aí eu não ponho mais acento. É assim que a gente faz a diferença, tá vendo? Você tem o sabia e o sabiá, tem o esta e o está e tantas outras palavras que são assim diferenciadas, né? Justamente para a gente poder entender a norma aqui.
Então, você não precisa decorar quando as paroxítonas são acentos. Basta você entender. Quando elas não são acentuadas, quando elas terminam em A, E, O, E, M, não pode pensar em, senão vai dar confusão, tem que ser A, E, O, E, M, seguidos ou não de S. E a gente acabou com a tortura na nossa vida. Quando a oxítona tem acento, mas você tem que fazer assim um dramalhão agora na sua, tem que ficar repetindo isso, virar um mantra, porque a gente aprendeu a vida inteira a saber. É um mantra. Porque senão você passa a vida inteira assim. Você fica assim a vida inteira. Quando tem acento, aí a paroxítona vem pra bugar, né? Por quê? As oxítonas, AEO, monossílabas, AEO, não é assim? Paroxítonas, peraí, quando é que tem acento? Então, você não precisa pensar, você fala assim, AEO, não tem. Pronto, vira um mantra na sua cabeça, porque é só isso mesmo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Para gravar esse AEO, eu também uso um mnemônico com todo mundo, que inclusive faz a gente assimilar a norma das monossílabas. Pergunto para vocês, a palavra pá tem sentido? Tem, né? A pá do lixeiro, a pá do lixo quebrou. Vai, pronto. O pé, tem sentido ou não tem? Tem sentido. O pé da mesa quebrou, certo? Pó, tem sentido? Tem. O pó da mesa tá indecente. Percebeu? Então, você tem... Os três têm significação, não tem? Então, as três são monossílabas e são tônicas. Aí eu sempre pergunto assim, ó. Então, vamos lá. Quando eu fizer a chamada oral e perguntar para você qual é a regra da acentuação gráfica para você acentuar as monossílabas tônicas, eu combino com todos os meus alunos. Vou combinar com vocês, porque vocês são meus alunos agora, estão ouvindo minha aula. Então, é só você dizer, a regra da monossílaba, professora, é a regra do papel-pó. Por quê? As três têm significação, têm sentido, e as três têm as terminações, não é, das monossílabas acentuadas, que é o A e O. Certo? Aí alguém vai falar assim, e o céu, né? Aí a gente entra para os ditongos na última sílaba, como reza agora a cartilha do acordo ortográfico, né? Que a gente tem que saber. Ditongo, você pode pensar que está dentro do grupo das oxítonas e fica tudo certo. Todas são acentuadas quando terminadas em ditongo, tanto oxítonas, né, como monossílabas. Certo? Então, é isso aí. Dá pra gente pensar assim, sim, porque é assim que a regra ficou. Certo? Assim que a regra ficou. A gente sintetizou todas as regras só com isso aqui. Coisa linda, né? Aí eu sempre falo, ó, pensa, regras monossílabas todo mundo já sabe de cor, né? Pá, pé, pó. Fechou? Tudo é seguido ou não de S, né? O Nelson pôs caprichosamente os S's aqui, certo? Pra gente lembrar, como aqui também, porque o EM seguido de S tem a mudança gráfica, né? Ortográfica aí. Então a gente grava assim, ó. Monossílabo, pá, pé, pó. Agora eu pergunto pra você, e qual é a regra das oxítonas? Então, você estende pá, pé, pó, M. Porque quando é paroxítona, todas têm acento, com exceção do pá, pé, pó, M. E todas seguidas ou não de S. Fechou. Aí você não precisa nem pensar no ditongo. Você percebeu por quê? Por causa disso que eu expliquei aqui atrás. Certo? Olha lá, não importa que a paroxítona tenha um ditongo, que ela termine com aquele azinho lá. Terminou em ditongo, a paroxítona tem acento. Certo? Porque saiu da regra básica pá-pé-pó. Beleza? E se o ditongo tiver na penúltima sílaba, olha lá a diferença que eu já deixei para vocês visual aí, né? Vou até fazer... Ops, só um minutinho. Pronto. Vou até fazer uma diferença aqui. A caneta ficou facinha de eu mexer. Aqui. Agora perdi, peraí. É aqui, né? Uhum. Então, ó, até faz a diferença. Quando o ditongo está na penúltima sílaba, você não olha mais para a cara do ditongo, você vai para a terminação, certo? Por que eu estou falando isso? Porque essa é a diferença que eu quis marcar para vocês aqui. Olha lá. Quando a paroxítona termina em ditongo, ela não está dentro do papel pó EM, que é quando ela não leva acento, é quando ela leva acento, certo? Então, não faça confusão de quando o ditongo está na penúltima sílaba, porque essa condição veio para a regra geral, como mostrou minha setinha aí. Inclusive, existe uma palavrinha, que é essa aqui, ó, que a gente usa para mostrar, né? Você quer ver, ó? O destroyer. Então, você tem isso aqui. Olha lá. Essa palavra continua com acento. E muita gente fica assim, nossa, Lu, mas a gramática está errada? Ou alguém não está entendendo alguma coisa? Para não falar que eu estou falando errado, né? Por quê? O destroyer, ele tem o ditongo, oi, na penúltima sílaba, é uma paroxítona,
E tem acento. Você falou que a paróxide terminada com ditongo não tem mais acento? Pois é, mas não é assim que a gente fala, certo? O que a gente diz é, terminou em A, E, O, E, M, não tem acento. Não importa que que o ditongo esteja aqui. Percebeu a diferença? Porque a ideia termina em A, não leva acento. Destroyer termina em R, leva acento, como revólver, açúcar e todas as outras que terminarem em R. Percebeu? É esse o ponto. Outra coisa que também as pessoas acabam confundindo muito. Hífen, hífens. Olha lá. Hífen leva acento, certo? E hífens não leva. E o povo se mata por causa disso. O povo se mata porque quer. Eu vou explicar por quê. Porque se a gente for seguir aquilo que a norma diz, isso aí é mais do que resolvido. Mais do que resolvido. Porque, por exemplo, vou aproveitar o hífen e vou falar uma outra coisa. Raiz e raízes. Vamos lá. Raiz não tem acento e raízes tem. E o povo se descabela também, né? Não tem que descabelar. Raiz, olha lá. Raiz, o raiz é uma oxítona que termina em Z. Não tem por que ter acento. Aí a pessoa vai falar assim pra mim, mas tem o hiato. Tem o hiato ali, olha o aí. Existe o hiato, que é esse hiato de que nós falamos aqui. Porque é o I e o U como semivogais, não é? Quando pronunciados junto de outra vogal, viram ditongo, deixa pra lá. Agora, no caso do hiato, você vai ter os hiatos principalmente formados com I e com U. Aliás, principalmente não, desculpa. Os hiatos formados com I e com U, que caem na sílaba tônica e devem receber acento, se eles estiverem sozinhos ou seguidos de S, por quê? Eu expliquei por quê. Porque na maioria das vezes eles são semivogais. É só eles serem pronunciados juntos de outra vogal que eles viram a semivogal, certo? Então para marcar, não é? Que aqui, para deixar claro que aquele é semivogal, você não põe acento, que é o natural dele. Foi pronunciado junto com a outra vogal, não leva acento. O diferente é quando ele está ao lado de outra vogal e ele fica forte. Então você está marcando a força dele com o acento. E seguido de S ou não, não faz diferença de som, como eu falei no começo aqui da nossa live, certo? Então tá aí. Por isso, faísca tem acento. Ô, faísca! Aliás, eu vou mostrar pra vocês como é que eu explico essa regra do... aqui da saúde, quer ver? Uma coisa. Vou aproveitar, porque aí você não tem mais dificuldade com o hiato. Você faz isso aqui. Saúde, qualquer outra palavra que tenha o I e o U na sílaba tônica sozinho, combinado? Olha lá. Você faz assim, o saúde. Você viu que a sílaba tônica é o U sozinho. É o U sozinho. Diferente de o saudade, é outra história. Tá. Achei um U, combina comigo aqui, ó. Achei um U sozinho na sílaba tônica, não achei? Podia estar seguido de S? Podia, mas não tá. Então, ok. Porque seguido ou não de S, nenhuma norma vai fazer a diferença. Então, você vai olhar para trás. Tem uma vogal aqui? Tem? Então, esse é um caso de hiato que leva acento. Raiz, não. Raiz, não. Vou pôr aqui embaixo a raiz. Ops. Olha lá, vou pôr aqui para você fazer a comparação comigo. Ó, como é que eu combinei de você olhar para essa raiz aí? Você faz assim, o raiz. E aí eu pergunto para você, o I tá sozinho na sílaba tônica? Não. Não. Tampouco seguido de S. Nem sozinho, nem seguido de S. Está dentro da condição de que eu falei aqui? Não. Por que as pessoas sofrem tanto? É porque elas vão além daquilo que a gente está falando. Essa regra do hiato, como diz o cara da televisão lá, é clara, né? A regra é clara. Não sou Arnaldo, mas a regra é clara. Se você tiver o I ou o sozinhos, assim eu explico, sozinhos na sílaba tônica, seguidos ou não de S, você tem que olhar para trás. Existe outra vogal, certo? Então tem acento. Mas primeiro o I e o U tem de estar como, Nelson? Sozinhos na sílaba tônica ou seguidos de S. Fazendo jogal, certo? É isso. Agora tá seguido de Z, amigo, não tem mais. Ruim também não tem e assim vai. Professora, e raízes? Vamos lá. Eu não esqueci não. Faça a diferença. Olha a diferença. É porque a pessoa pensa assim. Raízes tem acento, que todo mundo sabe que raízes tem acento, certo? Ah, então raiz também tem. O que eu quero deixar para vocês muito claro é que uma palavra que sofreu qualquer alteração de número, de pessoa, de qualquer coisa, ela vai ter que ser repensada.
Por isso outra que palavra. hífens e hífen não podem ser pensados como iguais. Assim como raízes e raiz também não. Eu não esqueci do hífen e do hífens. Certo? Aí veja. Raiz é uma oxítona terminada em Z, ponto final. Não leva acento. Aí o caso do hiato também não é, porque o I não está sozinho, nem acompanhado de Yes. S. Muito bem. Agora eu vou para raízes. O raízes. Olha lá o que aconteceu. Olha, o I tá sozinho na sílaba tônica. Qual é a providência que eu tomo? Olho para Atrás para ver se trás. tem uma vogalzinha. Tem a vogal aqui? Tem. Então leva acento. Acento nele. É assim que funciona. É assim que funciona. Quer ver outra coisa que o povo quer se matar, quer se rasgar inteiro? Vamos ver. Vamos lá. Vou apagar aqui para cima, tá? Na minha risqueira. Vamos lá. É simples. É só a gente pensar aqui. Ah lá. Vamos lá. Ai, o povo quer se matar com isso aqui. Agora, como diz o Chaves, sigam-me os bons. Porque eu acho sensacional. Né? Você vai lá, o partilo, não é assim? Você pronuncia tudo junto para chamar, pôs o O na frente, percebeu? Olha lá, o partilo, né? O que aconteceu? Você viu que a sílaba tônica é essa. Partir é verbo, lo é pronome. Você chama tudo junto por causa do hífen, mas você tem que considerar como duas palavras distintas. Então, quando você vai ao partilo, é a última sílaba que é tônica. Então, nesse caso aí, você tem uma oxítona, certo? Uma oxítona que termina em i. E oxítona que termina em i não leva acento, porque é só a, e, o, em, para ser oxítona acentuada, certo? Então, volta lá. Então, não tem acento. Ô Lu, aí o aluno vira pra mim e fala assim, ô Lu, você tá de gozação, né? E instituir, eu faço o que com ele? É só me obedecer, por isso que eu falei, sigam-me os bons. Aí eu falo assim, se me obedece, não tem erro. Quer ver? Chama a palavrinha aí, nós vamos chamar. O instituí-lo. O que aconteceu aqui? Você viu que a Ficou sílaba sozinho. tônica é a última, que é o i, só que você, quando você olha para a sílaba tônica agora, ainda que ela seja oxítona, o que prevalece aí? O fato de, nesta sílaba, você encontrar quem? Nada mais, nada menos do que um i sozinho. E um i sozinho na sílaba tônica, certo? Faz prevalecer o hiato. Por quê? Porque é o hiato que vai se sobrepor à questão da oxítona aí para marcar esse i como forte. Eu não falei para você aqui embaixo, falei para vocês aqui embaixo agora mesmo. Falei, ó, quando o i e o i estiverem sozinhos na sílaba tônica, eles têm de ser acentuados para ficarem diferenciados da semivogal, que eles normalmente são. Entendeu? Então, nesse caso, ele não tá formando a última sílaba sozinho? Tá, só que para ele ter esse poder, certo? Você vai ter que botar o acento. Quer confirmar o que eu disse? Achou um i sozinho na sílaba tônica, olha para trás. Tem uma vogal? Tem. Então, você tá num caso de hiato que leva acento. Aí você não precisa lembrar a regra de cor. Qual é a regra do hiato que é de cor? Quando o i e o u forem a segunda vogal do Tônica do hiato hiato. na sílaba tônica, seguidos ou não de S, eles são acentuados. Agora, a regra da Luciane. Você chama a palavra, encontrou um i ou um u sozinhos na sílaba tônica ou sozinhos de S, olha. Para trás. Ah lá, também a gente aprendeu, tá vendo? Olha para onde? Para onde? Para onde? Para onde que olha? Se for esse caso, você está no caso do hiato, certo? Beleza? Então, com o hiato, por favor, não quero mais ver erro. Agora vão lá no hífen e no hífens. Eles estão perguntando pra gente, com certeza aqui agora, Lu, como é que a gente faz com o caso do falso hiato, né? Mas isso é uma outra história. Vamos terminar do hífen. É falso. É falso. Vamos falar do hífen e do hífens primeiro. Por que eu não posso comparar hífen com hífens, então? Porque é disso que eu estou falando. Eu não posso simplesmente comparando partilho termina com instituído termina com i. São cada palavra no seu, cada macaco no seu galho aí, né? Ali você tem a formação do hiato, porque é o i e o u sozinho na sílaba tônica. Aqui, raiz e raiz, foi plural. Juiz não tem acento, porque raiz não tem. Aí você pode comparar? Pode. Porque é isso que a prova pede, para você comparar palavras, mas não a palavra, não é? Com ela mesma, quando ela muda de número, de gênero, percebeu, de pessoa, quando tem flexão gramatical, raiz para raízes. É singular, foi para o plural, mudou a estrutura da palavra, certo? Juiz
é igual a raiz. Aí a comparação é inteligente porque você tem duas palavras oxítonas terminadas em Z. Não vão ter acento. Agora, quando vai juíza, tem acento. Lógico que você parou. Juízes, tem acento. Olha lá. Percebeu? Tá Aí eu posso comparar raízes, juízes, certo? Juíza, porque elas têm as mesmas características. O I ficou sozinho na sílaba tônica, sendo ele, não é, a segunda vogal do hiato. Então, pronto, tem que ter acento. É o I sozinho na sílaba tônica, certo? E o hífen, pelo amor de Deus, fala logo, vamos lá. O hífen é uma paroxítona que termina em N. Eu pus o EN, mas prioritariamente o N, certo? Tá. Então, paroxítona terminada em N tem acento, porque a gente viu aqui que as paroxítonas não serão acentuadas quando terminadas em A, E, O, E, M, seguidas ou não de S, certo? Veja, não tem N aí, tem? Nem EN, por isso que eu falo, grava papepó, EM. Essa é a fala. Aqui é papepó, EM. Tá vendo? Porque existe o EN lá. Aí a confusão fica armada. Então, é papepó, EN. Muito bem. Agora, aqui você tem. Então, uma paroxítona que termina em N. Leva acento. Por que hífens não tem? Porque hífens é paroxítona que termina em NS. Volta. Tá aqui. Então, na verdade, não é uma exceção. Em verdade, a exceção é o N na palavra hífen. Percebeu que isso é uma diferença, né? Porque hífens está na regra. Não devia. Hífens está na regra. O problema é que hífen é que termina em N. Na nossa palavra quase não existe. Na nossa língua quase não existe palavra terminada em N, a não ser aquelas que vieram de outra... Nelson. Pois é. Essas coisas diferentes, né? Elas vêm lá de outra língua, aí a gente tem que abraçar. Ó, é a mesma coisa, sim, é a mesma coisa que acontece com pólen e pólens. Mesma coisa, pólen tem acento, pólens não tem. É porque pólen está na regra. Pólen que é o diferente, porque terminou em N. É a origem que não é latina, certo? Muito bem, então, assim, o falseato, só para eu fechar, já que eu gostei, né? O falseato é o seguinte. Tá lá. O feiura, não é isso? Tá. Sim. Então, essa aqui é a sílaba tônica e feiura tinha acento, agora não tem mais por causa do falseato. A gente acabou de ver que o I e o U sozinhos na sílaba tônica, seguidos ou não de S, levarão acento, por ser um caso de hiato, não é que deve ser acentuado. Beleza isso? Beleza. Então, você está olhando para um U que deveria ser acentuado, mas como que eu disse para você? Você tem que olhar para trás e achar uma vogal. Mas aqui você achou um ditongo. Pronto, esse é o falseato, que não vai levar acento, porque vai para a regra geral. Que regra geral é essa? Paroxítona, que termina em A, não leva acento. Certo? Por quê? Piauí continua com acento, ainda que seja falseato. É porque aí não entra no encaixe das paroxítonas. A base é essa. Então, como é que a gente fala para ficar prático? Quando o falseato existir na última sílaba, ele leva acento na paroxítona, regra geral. Certo? É isso. Então, a gente acaba passando uma régua dizendo que na paroxítona não leva mais acento o falseato, quando é oxítono leva acento. Beleza? Lindo. Beleza, vamos lá. Eu acho que a gente esgotou, não é? O Nelson aqui já colocou para você, porque a gente já deu essa abertura, que os ditongos são abertos, el, continua com acento somente nas oxítonas e nas monossílabas, e eu já simplifiquei tudo lá, fazendo a comparação. Sim. Certo? Porque quando vai para paroxítona, cai na regra geral. Lembra que não é assim... Ah, se o ditongo tiver na paroxítona, não leva mais acento. Não faça isso com você, né? Veja, a gente compara para mostrar que está na paroxítona, sim. Mas lembre-se de que aqui vai para a regra geral. Por que eu estou repetindo isso? Por causa, por exemplo...
de destroyer, que também segue regra geral. Mas destroyer tem acento. Você fala, ai, mas tem um ditongo na paroxítona que leva acento. Porque foi para a regra geral. Por isso que essa regra a gente não pode pensar assim. Quando é oxítona, sendo ela monossílaba ou não, faz tudo parte agora da regra oxítona nas literaturas todas, né? Mas você pode pensar, na última sílaba, o ditongo continua levando acento para fazer a diferença com as paroxítonas. Chique, que foi como eu expliquei. E nas paroxítonas? Ah, então quando tiver um ditongo na paroxítona não leva mais acento? Quando tiver o ditongo na paroxítona, na sílaba tônica, você vai para a regra geral. Então não é porque é paroxítona que não leva acento. Beleza? Você grava só isso aqui. Quando o ditongo, é isso aqui que você tem que saber. Isso aqui, você nem precisa mais pensar. A gente só fala porque nós somos todos adultos e a gente decorou que isso aqui tinha acento. Então, a gente tem que explicar isso para vocês e mostrar. Mas a questão é como é que você estuda isso? Entendendo que o ditongo só vai ter acento se for na última sílaba. E aí você pode gravar pá, pé, pó, em e ditongos levam acento na última sílaba. Simples assim. Mole, mole. Certo? Faltou alguma coisa? Deixa-me ver. Não, aqui eu já falei tudo, porque eu me antecipei. Ah, esses acentos não existem mais. Então, se vocês virem por aí, esses acentos nesses verbos, é porque antes esses acentos existiam. Vocês não precisam quebrar a cabeça com isso, não precisa nem saber, só precisa saber que não tem mais acento nesse U do gegeik aqui. É isso, quando vai para os verbos, certo? Agora, deixa-me falar uma outra coisa para a gente poder tirar uma dúvida que muita gente pode ter aqui, que é o seguinte. Isso se vocês vierem a fazer alguma prova de CESP em especial ou alguma outra banca muito, como que eu diria, muito chatinha, muito encardida, que é assim, ó. Que a gente falou das paroxítonas, né? Aproveitando aqui o gancho da regra geral. A gente tem as paroxítonas terminadas em ditongo, levam acento, certo? Como a gente falou, por exemplo, frequência, substância e assim por diante, né? Deixa-me colocar um outro aqui, uma outra palavrinha também com ditongo. Aqui em frequência, a gente tem o ditongo crescente. Vocês se lembram disso, né? Ó, frequência. O I, quando é pronunciado junto de outra vogal, vira semivogal. E o A, por sua vez, sempre é vogal. Então, isso ajuda muito. Como o som do I, então, por ser semivogal, é mais fraco do que o da vogal, certo? Que é sempre forte. Então, o som vai do som mais fraco para o som mais forte. E aí a gente chama de ditongo crescente, certo? O que acontece? Você tem a diferença, por exemplo, com órfão, certo? Órfão. Aqui você tem de novo uma paroxítona, só que agora termina em ditongo decrescente, não é isso? Então, vamos lá. Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Fechamos aqui, não fechamos? Por que em órfão é ditongo decrescente? Porque se o A sempre é vogal, você já sabe que nesse caso da palavra órfão, o O só pode ser semivogal. Agora a dica é, toda vez que o O tiver som de U, ele é semivogal comprovadamente. Então, órfão. Olha lá, você não fala órfão, não dá. Certo? Então, o O com som de U é semivogal, porque ele tem o som da semivogal, que é o U, né? Então, o que acontece? Toda vez que você tiver uma paroxítona terminada em ditongo decrescente, você vai por acento por essa regra, por ser paroxítona? Sim, certamente será. Certamente será. Agora, Luciane ou alunos, quando você tiver um ditongo crescente, para alguns gramáticos, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente também podem ser chamadas de proparoxítonas acidentais. O cara não tem o que fazer na vida, ele inventou isso, que existe a proparoxítona acidental, porque na pronúncia você fala frequência, você separa o I do A, certo? Então, o que eles consideram? Que esse acento na frequência pode ter duas regras, ou seja, dois motivos. Você pode tanto entender
que se trata de uma paroxítona terminada em ditongo, que vai levar acento normalmente, como você pode entender ser uma proparoxítona, e aí vai ter acento aqui, por ser frequência, uma, proparoxítona. Entendida assim, frequência, certo? E no CESP eles têm cobrado muito isso. Quer dizer que a palavra, o cara coloca lá, quer dizer que a palavra frequência é acentuada possivelmente por duas regras? Sim. Sim, para o CESP. O CESP faz perguntas pontuais assim. FCC, Bunesp, não. É paroxítona terminada em ditongo. E se você pegar alguma outra banca que quiser fazer esse fricote, porque esse fricote do CESP ele é muito recente. Antigamente eles não faziam questões assim, não. Eles só queriam confundir as pessoas, mas não falavam de paroxítonas terminadas de tom crescente, não é? Receberem acento, mas que também poderiam ser conhecidas ou entendidas como proparoxítonas, tá? Mas aí eles decidiram abraçar essa causa e a gente tem que falar para vocês. Agora, de resto, é isso aí. Acho que a gente fechou, só faltou falar dos últimos acentos diferenciais que ficaram, que são nessas 3 palavrinhas aí que eu fiquei na frente, né? O pôde no passado, ontem ele pôde, então hoje ele pode. Então você faz a diferença colocando acento. A palavra forma não tem acento, mas forma ficou com acento facultativo. Por isso que nós pôs os parênteses ali, porque ali você pôr ou não, o acento vai dar certo. É que a Academia Brasileira de Letras recomenda que o acento seja colocado. Ele é considerado facultativo, mas a consideração da ABL é que você, numa frase em que você escreva assim, olha... Então, numa frase assim, você pode trazer alguma dúvida para o seu leitor, né? A forma da forma, que inferno isso aí. Então, o que eles falam? Quando você usar as 2 palavras na mesma frase, o ideal é que você coloque acento na palavra forma. Então, a forma da forma é oval, porque isso vai trazer clareza para quem está lendo. E, por fim, o verbo pôr continua com acento, a preposição não. Mas é bom a gente lembrar esse povo que é o verbo pôr. Os derivados, como propor, repor, compor, não tem nada a ver com isso, tá? Porque é a confusão que muita gente faz. Não, isso aqui, esses acentos que a gente coloca no pôde, na forma e no pôr, é justamente para que eles se diferenciem da outra palavra. O pôde para ser passado, para que o pode seja presente, certo? Forma para ficar diferente da forma, certo? Ao passo que o pôr tem acento só para ficar diferente da preposição, porque o verbo pôr tinha o e. E ele perdeu esse e do infinitivo. E aí ficou igual a preposição pôr. Então, para eu pôr isso em ordem, é preciso pôr um acento no verbo para que ele fique diferente da preposição. Certo? Beleza. Muito bem. Então, gente, por hoje... É só. A gente falou bastante, mas foi um resumo do bom, não foi, não? Foi legal. Então, é isso aí, minha gente. Até o próximo encontro. Boa noite para todos. Durmam com os anjos. É isso aí. Até mais, gente. Um abraço a todos. Tchau.